Boa noite, muito boa noite a todos e a todas. Estamos novamente aqui no @Matra12 Brasil para mais uma live. Hoje, dia 2 de setembro de 2021, são 20 horas. O tema da nossa live de hoje diz respeito à Lei Maria da Penha e se trata também a comemoração dos seus 15 anos. Vamos tratar sobre o combate à violência doméstica e a atuação da advocacia. Vou registrar agora o tema da nossa live, fixando, e a nossa convidada, a advogada, doutora Giane Bruschi Belo, já ingressou na live. Eu vou fazer com que ela entre e já vou dar as boas-vindas a ela. Olá, olá, André. Oi, doutora, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Vamos começar Patrícia, a tudo bem? saudação aqui nessa hora com doutora, e já encerramos por aqui as doutoras, ok? Perfeito, perfeito. Então, eu vou fazer a sua apresentação. Nós vamos falar aqui sobre a atuação da advocacia em um tema que é relevantíssimo para a sociedade brasileira, porque nós temos uma incidência muito grande neste país de violência doméstica. É uma chaga social muito forte, muito intensa, que nós todos e todas, como integrantes desta sociedade, temos o dever de combater com intensidade. Eu vou fazer agora a sua apresentação mais formal. A doutora, só um minutinho, Giane Bruschi Belo, ela é advogada, conselheira estadual da OAB Santa Catarina, presidente da Comissão do Direito da Vítima da OAB Santa Catarina, graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Fundação José Arthur Botô, UFSC. É Botô que fala, né? Botei. Botei, desculpa. Meu Imagina. francês não está muito bom. Pós-graduada em Processo Civil pelo SESUSC. E houve um grande entusiasmo entre as nossas juízes aqui pela sua presença na live de hoje. Você tem muitas amigas entre as juízas do trabalho. Eu posso citar a Patrícia Gameiro, Andréa Passoldi, que são as que eu me lembro neste momento que falaram de forma muito entusiasmada do seu nome. A Lei Maria da Penha, só vou dar uma ajeitadinha aqui. A Lei Maria da Penha é uma lei que, a meu ver, ao longo desses anos que eu venho lidando com o tema, como juíza do trabalho mesmo, é uma lei que veio trazer libertação para uma mulher. É uma lei que traz a possibilidade de a mulher se livrar de uma situação de violência, seja ela física, seja ela patrimonial, psicológica, sexual, ou seja, de qualquer natureza. Então, doutora Giane, como expert nesse assunto, eu agradeço muito a sua presença aqui na live da Matra12. Eu, presidente da Matra12, agradeço muito a sua presença e te dou a palavra para as suas primeiras considerações. Muito obrigada, doutora Patrícia. Quero dizer que para mim é uma honra estar aqui, uma honra muito grande. Eu fiquei muito feliz com o convite que foi feito pela Matra. Agradeço muito as minhas amigas, as minhas grandes amigas, que são juízas do trabalho. A amizade é tudo, realmente são grandes amigas. A Patrícia Gameiro é uma pessoa que eu conheço de uma vida inteira, né? É mais do que uma amiga. A Andréa Passoldi, ela também é contemporânea da época da faculdade, da UFSC, então nós nos conhecemos desde então, admiro muito o trabalho dela. E a Julieta Malfucci também, que fez a indicação, né, fez o convite, é uma grande amiga também. Então, fico muito feliz e fico feliz e honrada por estar nesse espaço da Matra, doutora Patrícia, porque um dos principais objetivos, e vamos falar sobre isso hoje, conversar, da Comissão da Vítima e da Advocacia é trazer informação. Quanto mais longe o alcance, melhor. A informação é a base de tudo, até sobre todos os aspectos da Lei Maria da Penha, e antes disso, o reconhecimento da violência. Então, como a doutora falou, é um tema
realmente muito delicado, muito caro para a nossa sociedade. Está mais do que na hora de mudarmos essa realidade. Então, fico muito feliz com esse espaço. Acho que é uma parceria importante, muito importante para toda a sociedade, que nós possamos nos aproximar também da Matra e podemos trabalhar em conjunto. Então, muito obrigada, fico muito feliz por estar aqui hoje, doutora Patrícia. E quando a gente se apercebeu, porque o tempo vai passando. Ano passado, nós fizemos uma live sobre a Lei Maria da Penha, e foi uma live bastante importante, foi no mês de agosto também. E várias lives foram realizadas no mês de agosto do ano passado e desse ano relativas à Lei Maria da Penha, e nesse ano principalmente por conta dos 15 anos da lei. Na semana passada nós fizemos com o doutor Alexandre Takashima e eu falei com a Julieta. Julieta, eu vou fazer com o Takashima, porque o Takashima eu conheço ele e eu sei que ele sabe falar muito bem sobre o assunto. Vou convidá-lo. E ela me mandou um WhatsApp assim: Patrícia, se não der certo com ele, eu tenho uma indicação para fazer, que é uma advogada muito boa, que trabalha com esse tema e trata muito desse tema. Aí eu disse: espera aí, vamos fazer com ele e com ela também. Então, aproveito aqui o ensejo para agradecer a Julieta, que é diretora de comunicação da Matra 12, pela ideia, pela indicação, pelo trabalho e pelo auxílio que sempre me presta, de uma forma assim que, às vezes, ela me manda mensagem, eu falo: eu não posso falar agora, só um pouquinho, e depois a gente vai, se fala, e ela tem me ajudado muito. Então, Julieta, muito obrigada. Um agradecimento muito especial a você. Vamos começar a live propriamente dita e vamos falar aqui sobre uma questão que eu considero bastante importante em relação a esse assunto, porque as mulheres, na maior parte das vezes, têm uma dificuldade enorme de reconhecer a sua questão, a situação em que se encontram. A situação de vulnerabilidade e a situação em que se encontram até de risco de vida, risco de morte. Por quê? E por que isso acontece? Porque elas sofrem a ameaça daquela pessoa em que o agressor delas é aquela pessoa em que, em tese, ela deveria confiar, em que, em tese, estaria ali para uma relação recíproca de cuidado. E reconhecer essa vulnerabilidade, esse risco de vida, torna você mais frágil, mais vulnerável, e ninguém quer se colocar nessa situação de vulnerabilidade de ordem psíquica. Com a pandemia, eu te pergunto assim, objetivamente, com a pandemia, esses casos de violência doméstica cresceram? Se trata de um número significativo? Houve um número maior de denúncias? E, para finalizar, como é que a Comissão de Direito da Vítima da OAB de Santa Catarina trabalha e como ela tem trabalhado na pandemia? Patrícia, perfeitas as considerações. Eu gostaria até já de inicialmente falar a respeito do nosso amigo Alexandre Takashima. Acho que foi uma feliz escolha. Quando a Julieta me falou que era um juiz de Lages, eu até falei para ela, acho que deve ser, então, o Alexandre Takashima. Ele é excelente, é excepcional, e é importante porque faz parte de todo esse projeto de informações. O doutor Alexandre, ele é juiz, então a visão dele, a vivência dele, ela já vai ser diferente, né? Sempre a informação é diferente também, a gente acaba acrescentando de uma instituição para outra, de um profissional para outro, dependendo da atuação dele, sempre acrescenta e muito. Eu assisti a live dele, inclusive, ele é uma pessoa muito sensível com relação a esse tema e é espetacular. Então, realmente engrandeceu muito. Inclusive, ele é também contemporâneo e é da minha turma de formatura. Então, fiquei muito feliz também em poder estar dividindo, compartilhando essa live com ele, no mesmo tema. Patrícia, então, sobre tudo isso que você falou, né? Realmente a abordagem é bem ampla. As mulheres, elas têm que se reconhecer em primeiro momento, sim. Mas como você falou anteriormente, né? Às vezes, claro que é difícil falar sobre isso. É um tema sensível, as mulheres se sentem vulneráveis também pelo fato de falar, de ter que expor essa situação. Só que hoje,
ainda bem, por conta de toda a evolução até de sociedade que nós já tivemos, já evoluímos muito, apesar de que estamos ainda com um longo caminho a trilhar pela frente, mas hoje nós conseguimos falar sobre esse tema de uma maneira mais natural. Hoje nós sabemos já que a violência contra a mulher ela acontece em qualquer ambiente. Ela acontece independentemente de nível de instrução, nível social, independentemente da profissão, do tempo de relacionamento, ela pode acontecer com qualquer pessoa. A própria Maria da Penha tinha nível superior, era farmacêutica, né? Então, hoje nós sabemos que não depende, não é porque talvez não tenha informação, ou a mulher não deve se sentir culpada porque não percebeu que o companheiro dela, ou que o namorado dela, ou o marido dela era uma pessoa que tinha já sinalizado, ou apresentado alguns sinais de que era uma pessoa violenta ou agressiva. Ela não deve se sentir culpada, porque muitas vezes, claro, ela já está nessa relação, ela quer manter essa relação, a complexidade é muito grande, não tem uma linha reta, não tem uma situação padrão, né? São inúmeros casos, a mulher pode ter filhos e não ter condições, por exemplo, ou achar que não tem condições naquele momento de sair daquele relacionamento e dar conta de viver com esses filhos fora do casamento. Então, a situação é bastante complexa, mas o fato é que hoje se consegue falar sobre esse tema de uma maneira melhor. A mulher sabe que ela precisa fazer isso. Ela precisa falar sobre a violência para que ela possa ter oportunidade, ter chance de sair desse ciclo. E nós temos toda uma história da trajetória da humanidade onde as mulheres sequer podiam falar, era uma vergonha. A mulher, ela poderia sofrer violência física em casa, violência sexual, que são as mais flagrantes, né? E ela sentia vergonha de falar para qualquer pessoa, até para a mãe, para uma irmã, uma outra mulher da família com um nível de confiança muito, muito alto, ela tinha vergonha. Então, durante muito tempo, em toda a trajetória da humanidade, as mulheres esconderam e se sentiram envergonhadas, até porque a sociedade também era mais radical com relação a isso, né? Vamos dizer, a gente vem de uma cultura patriarcal, então era muito comum, e a gente ainda esbarra com isso hoje, e se tudo der certo, né, essa evolução da nossa sociedade vai deixar de existir, mas tinha muito, por exemplo, perguntas do tipo: ah, mas você apanhou por quê? Por que ele te bate? Alguma coisa aconteceu, né? Ele não chegou em casa e resolveu te bater. Aconteceu alguma coisa. Então a mulher acabava Algo você fez. Alguma coisa você fez. O que você fez? Ou então ela ia 2, 3 vezes procurar ajuda, fazer um boletim de ocorrência, e aí o escrivão já lembrava dela e dizia: mas a senhora de novo? Mas a senhora deve estar. Por que é apanhando? Então, assim, a gente vem de uma trajetória, Patrícia, muito sofrida para a mulher, onde se ela falasse que sofria violência doméstica, ela já partiria do princípio de que ela tem uma culpa, né? Então, é a questão do julgamento. A gente está caminhando para que isso não aconteça mais, para capacitar as pessoas, todos os agentes que vão atender a mulher em todas as instituições, para que eles simplesmente ouçam, atendam e não julguem. Saber ouvir já é um passo enorme, imenso. E uma escuta humanizada, né? Se sensibilizar com aquela situação. Porque se colocar no lugar do outro também. Saber que a pessoa está ali, ela teve coragem de ir até ali, é muito difícil procurar ajuda. É que é um misto de vergonha com uma sensação de reconhecimento de um fracasso. Porque na medida em que você entra num relacionamento pessoal, e qualquer que seja ele, quando você tem, vamos falar de um outro tipo de relacionamento com os filhos, e aí você sente algum problema com os filhos e até algum tipo de problema de relacionamento com os filhos, você tem uma sensação de fracasso. Na hora que você está casado com uma pessoa, que a pessoa comete algum ato de violência doméstica contra você, é uma sensação de fracasso. E você ir denunciar é um reconhecimento desse fracasso. Por isso que é, sim, muito difícil. E muitas pessoas não entendem essa dificuldade, mas é difícil, porque envolve uma questão pessoal muito séria. Envolve uma ideia de querer mudar de vida, mudar aquele padrão, não é isso? E as mulheres, assim, como não existe um padrão exato, né? Existem semelhanças, sim,
mas é muito peculiar de cada uma, de cada dinâmica, mas isso acontece sim, Patrícia, é essa sensação de que perdeu, de que, enfim, o casamento não deu certo, mas de qualquer maneira a gente também hoje tem um esclarecimento melhor quanto a isso. O relacionamento pode não dar certo por qualquer motivo que seja. E a violência contra a mulher é mais um motivo e é um grave motivo. Então, você veja que muitos outros motivos as mulheres, às vezes, nem pensam muito, né? Enfim, não deu certo, não gosta mais de estar junto, ou questões de pensamentos diferentes, quaisquer outros motivos, elas saem do relacionamento, enfim, não deu mais certo. Mas se o problema é violência doméstica, às vezes realmente tem essa dificuldade maior, porque a mulher já está numa condição de maior vulnerabilidade emocional. Ela tem uma dificuldade maior para tomar as decisões também. Até porque, Patrícia, muitas vezes esse homem agressor, ele não é ruim o tempo todo, sabe? Também não tem um padrão, mas, conforme eu falei, semelhanças. De modo geral, esse homem ele é bem inserido na sociedade, ele tem bons relacionamentos, boas amizades, é uma pessoa que muitas vezes ninguém acredita, sabe? Isso é muito comum, né? Nós trabalhamos também muito com essa área e recebemos muitas vítimas que relatam dessa forma. Ah, mas ninguém acredita que ele fez isso. Por quê? Porque socialmente ele não tem um padrão que se perceba que ele é agressivo. Tá? Então, as mulheres tentam mais tempo. Por quê? Porque ele passa por aquele ciclo, né? Tem os rompantes. Então, ele é mais agressivo, só que aí no outro dia ele já está mais calmo, ele traz flores, ele conversa, ele pede desculpas, ele fala que não, realmente ele não vai fazer isso, mas ele sempre encontra, geralmente, né, um motivo pelo qual isso desencadeou. Ah, mas você também fez tal coisa. Ou seja, ou você chegou tarde, ou você saiu com aquela amiga que eu não gosto, você sabe que eu não gosto dela, e você saiu com ela. Então, isso foi uma provocação. Vários, inúmeros, infinitos são os motivos, mas ele sempre vai achar algum que vai fazer ela pensar. E isso vai se somando, ela vai pensando e acreditando que talvez ela tenha contribuído mesmo. E pior, Patrícia, achando que ela pode mudar um pouco, quem sabe ela pode mudar um pouco, ela fazer esse esforço, deixar de sair com aquela amiga que ele não gosta, ela gosta, mas ele não gosta, então tudo bem, né? Mudar um pouco o padrão de roupas, um pouco o padrão de fala. Então, até é interessante, aproveitando esse contexto, que eu acho que ajuda muito as mulheres a se identificarem nesses relacionamentos de violência desde o início, Patrícia. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele tem a CEVID, que é a Coordenadoria de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. Ali eles têm várias cartilhas informativas que falam sobre isso, os sinais. Porque de início nenhuma mulher vai entrar num relacionamento onde de plano já o homem é agressivo. Já ela não vai, ela não tem envolvimento emocional, então é muito mais fácil para ela pensar, não, nem pensar, eu não quero mais. Foi a primeira vez e a última. Só que geralmente não é assim. Geralmente esses homens, eles são até mais carinhosos e mais envolventes do que um padrão normal. Eles são muito atenciosos, porque eles querem envolver mesmo a mulher. Então, essas cartilhas informativas que tem na página da CEVID, qualquer pessoa pode colocar no YouTube, na internet, né? Na página de consulta de Google. CEVID, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cartilhas. E eu vou já anotar vai aparecer. aqui. Eu vou anotar aqui, porque depois da live eu vou fazer igual como eu fiz na live do Takashima. Eu coloquei os dados junto com a gravação no feed para quem quiser ter acesso, até para conhecer melhor o tema, estudar, porque é interessante, quem sabe, conhecer, estudar melhor o tema, falar sobre ele e divulgá-lo mais. É muito importante, Patrícia. E eles têm, inclusive, ali na parte da CEVID, tem um portal da violência contra a mulher. Então, ali tem muitas informações importantes. Isso é bem interessante mesmo. Então, eu sempre falo porque tem a cartilha para a mulher que já está num relacionamento, que é casada ou está em união estável. Sim. Então, é uma linguagem muito simples, uma linguagem fácil, inclusive com desenhos que mostram, né? Ali realmente ela não é só escrita,
ela tem imagens, então isso remete à situação que as mulheres passam. E tem uma outra cartilha que se chama o Crunch Perfeito. Essa cartilha, ela é mais voltada para o público jovem mesmo, quem está namorando, quem está ficando, né? Então, fica, e aí tu começa a perceber alguns sinais, né, de que aquele namorado está forçando um pouco a barra, né? Eles têm uma linguagem já provocativa, no sentido do que eles querem, de forçar um pouco. E às vezes, lógico, depende muito da menina, depende muito da mulher, mas quando se quer que dê certo, e isso é natural do ser humano, querer que dê certo com a outra pessoa que está com você, Sim. é normal você ir abrindo, fazendo concessões, né? Então, essas cartilhas, elas colocam determinadas características que são como alguns limites, né? Alguns sinais de que, poxa, tudo bem que todos têm que ceder um pouco para que o relacionamento dê certo, mas isso é sinal já de relacionamento abusivo. Então, isso é bem interessante, é uma das formas de informação para o reconhecimento, né? Como você falou no início da fala. Além, claro, aí tem pessoas de todas as condições, até financeiras e tudo mais. Mas, dentro do possível, uma consulta com psicólogo, claro, sempre ajuda muito para você se identificar. Inclusive, em todos os municípios existe também os CREAS, que são os centros especializados de atendimento, de assistência social. É um projeto do governo federal, então isso tem em todas as prefeituras, tem pelo menos um segmento de atendimento assistencial, que é o CREAS. Então, para as pessoas que também não têm muito recurso e às vezes elas não querem falar para ninguém em casa, então a pessoa mora às vezes no local de um acesso mais difícil, não tem como conversar com alguém da família, não tem acesso a um psicólogo, não quer ir direto no fórum, ou enfim, na delegacia, ela pode procurar a prefeitura que vai orientar nessa parte assistencial, onde que fica em cada município. Tem também na rede de informações de Google, também tem no site do governo federal todos os locais onde tem CREA em cada região do país. Então, isso é bem interessante também. É mais uma opção, que às vezes as pessoas não têm, né, por onde não procurar, se é uma situação que não é tão grave que ela precisa ir até uma delegacia, ela pode procurar também esse centro de atendimento especializado, é um centro de referência. E como é que é o link da cartilha do TJ? Eu vou colocar aqui. Pode entrar na você, CVID. Se você quiser, pode me passar depois por WhatsApp, que eu insiro ali, não tem problema. Certo. Tá? Eu coloquei ali a CVID, que é essa coordenadoria de enfrentamento da violência contra as mulheres. A coordenadora é a desembargadora Salete Somariva, é uma pessoa fantástica, é uma parceira de trabalho nossa. Ela, inclusive, é presidente da COCEVID, que reúne todas as CEVIDs do país. A CEVID é um órgão ligado ao Tribunal de Justiça daquele estado. E ele faz um estudo numérico de tudo, número de ações que falam sobre a violência doméstica, as ações penais, medidas protetivas. O número de estatística é importante porque auxilia nas políticas também de enfrentamento. Então, assim, é um segmento bem amplo, que reúne também pessoas de várias instituições e de várias especialidades, a CEVID, psicólogos, também os entes municipais, a advocacia, a gente também faz parte da CEVID, Ministério Público. Então, ele reúne conhecimento também de várias instituições para que se possa ir atrás, montar as políticas que são de enfrentamento da violência no estado de Santa Catarina. E a COCEVID faz isso em todo o país. Então, tem sido um trabalho bem importante dos tribunais nesse enfrentamento. E o que a Julieta colocou aqui, que é muito importante, a meu ver também, porque divide a responsabilidade com todos na sociedade, neste momento, que é muito importante orientar nossos filhos e nossas filhas sobre o assunto, né? E trazer para eles a ideia de que, se forem meninos, se você tiver algum tipo de impulsão, de violência, ou de tipo de controle, poder orientar que esse tipo de violência é algo que não deve acontecer, né, de forma alguma, mas que existe algum tipo de vazio
nesse homem, nesse menino, nesse adolescente, nesse jovem, que tem que sim ser tratado com algo de ordem psicológica, para que ele possa ter na vida dele uma relação saudável. Eu concordo plenamente com a Julieta. Não é só informar as mulheres, as jovens, mas também os meninos, os jovens, para a gente ter, quem sabe, um futuro de pessoas mais esclarecidas nesse nosso país. E tendo, sem dúvida nenhuma, além da a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis no mundo a respeito de violência doméstica, porque consegue tratar a matéria de uma forma ampla. Eu vou partir para uma segunda pergunta, e essa segunda pergunta envolve a Agenda 2030 da ONU, que tem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, que trata da igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas. E também dos itens 5.1 e 5.2. O 5.1 é acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. E o 5.2 é eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo tráfico, exploração sexual e outros tipos. Como é que a Comissão do Direito da Vítima da OAB de Santa Catarina tem trabalhado com base na ODS, no ODS número 5? Patrícia, excelentes colocações, excelente abordagem. Só assim, iniciando então pela questão que a Julieta colocou, é um ponto primordial, praticamente é um dos objetivos principais para que a gente possa chegar ao atingimento desse objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, da Agenda da ONU 2030. O que acontece? A questão dos jovens, né? Questão dos jovens, dos meninos. Esse é o futuro. A gente está trabalhando para chegar nesse futuro não violento. Nós estamos vindo dessa sociedade patriarcal, dessa cultura do machismo, desde sempre. Então, nós temos ainda as pessoas mais velhas, foram criadas, mais inseridas dentro desse meio, né, nesse meio, e tem isso mais fortalecido. E tem essa tendência de passar para os filhos. Hoje nós temos ainda muito machismo na nossa sociedade, né? Estamos trabalhando por uma questão de igualdade. Então, claro, se fala muito em feminismo, o que as mulheres querem ser iguais. Na verdade, Patrícia, é primordial que as pessoas entendam essa necessidade de uma relação igual. Não é um superior ao outro, é relação de igual, com as diferenças que forem atinentes às mulheres, aos homens, mas que não se tenha esse preconceito de gênero. A gente precisa trabalhar isso para essas crianças, para esses jovens, para que se possa, de uma vez por todas, tirar do conceito deles essas questões de machismo estrutural, sabe? De que a mulher ela é do homem, essa objetificação da mulher, ela é inferior. A mulher, na maior parte das vezes, só tem a força física inferior à do homem, né? E não é 100% dos casos. Fora isso, os comprometimentos são os mesmos, as capacidades são as mesmas. Tem mulheres em todas as profissões para mostrar isso. Então, a verdade é assim, essa educação que precisa ter, que é o que a Julieta comentou, e eu falo isso para fazer o link com a Agenda 2030 da ONU, que é para a gente chegar até 2030 com uma sociedade mundial sem violência. E para a gente fazer isso, a gente tem que trabalhar realmente com a mudança cultural. Essa Agenda 2030, ela já foi idealizada em 2015. Então, 194 países se reuniram, entre eles o Brasil, para que se montasse uma agenda de desenvolvimento sustentável para que se pudesse ter, em 2030, um mundo melhor para se viver. Então, dentro de todos os objetivos dessa agenda, existem os objetivos, né, os ODS número 5, que você mencionou e citou os dois que se referem ao nosso tema. Então, é tão importante essa questão do combate à violência contra as mulheres
e combate a qualquer forma de desigualdade de gênero, que constou na agenda da ONU a nível mundial. Por quê? Porque digamos que os gestores, né, dessa agenda são estudiosos profundos, né, dessa temática. Eles entendem que você não tem como evoluir numa sociedade, primeiro, comprometendo metade dela, porque é a população feminina. Então, se você não aceita metade da população como sendo seu igual, seu semelhante, você não tem como atingir uma sociedade democrática, porque você considera que metade dessa sociedade tem algum problema. Então, esse é o primeiro ponto, é a questão das desigualdades, né? Você tem que transpor essa questão da desigualdade de gênero, de opção sexual, de tudo. Você tem que focar nas pessoas, tá? Como seres individuais, e são diversos, né? A diversidade, ela existe e não tem um padrão do correto. Esse padrão que dizem que é o correto, ele veio já por uma questão de colocação de sociedade também, questão cultural, mas não existe um padrão correto. Então, isso tem que ser superado. E a outra questão, além da desigualdade, que ela tem que deixar de existir, é a questão da violência. Por quê? Porque não tem como você ter uma sociedade justa e igualitária se você não extirpar todas as formas de violência contra mulheres e contra meninas. Claro que que não se pretende nenhuma forma de violência. Só que a violência contra a mulher e contra meninas, ela tem os índices muito altos e não se consegue combater. As forças policiais não conseguem entrar nos lares e impedir que o crime aconteça. Toda a ordem de crime acontece também contra meninas. Essas formas de violência, violência psicológica, violência sexual, e as meninas também, se uma mulher já não tem coragem muitas vezes de falar, quanto mais uma menina, muitas vezes nem para a mãe ela consegue ter coragem de falar. Então, e não se consegue, o poder público como que vai agir nesse ponto, enquanto não souber. E nós nos deparamos, Patrícia, esse ano, inclusive, com muitas notícias, né, em rede nacional, de situações muito trágicas contra crianças, né? Violências praticadas pelos pais, né? Então, a maior parte das vezes acontece mesmo, pais, padrastos, madrastas, pessoas ligadas ao núcleo familiar. Então, é isso que se tem que trabalhar para que se chegue, então, nessa agenda de 2030, o ano de 2030, com uma sociedade mais justa e mais igual. E, para isso, é preciso enfrentar a desigualdade, todas as formas de preconceito e a violência contra mulheres e meninas. Então, essa é um ditame, digamos assim, mundial, porque a violência contra as mulheres já é considerada uma pandemia mundial. Então, aí você tinha perguntado também, até já antes, né, sobre os trabalhos da comissão. Eu não sei se eu já emendo, já Sim, por favor, pode ir falando. É só para te interromper um pouquinho, por favor, que a FEP Brasil, que eu não sei qual é o nome dela, ela diz assim, e as mulheres com deficiência também. É óbvio, né? Óbvio que eu digo assim, todas as mulheres e as mulheres com deficiência também. Nós queremos apenas igualdade e igualdade de oportunidades, condições e queremos liberdade também, que é o que não temos no momento da violência. Mas aí está contigo. Continua a falar sobre o trabalho da comissão, que é um trabalho de extrema relevância na advocacia, porque o que eu vejo é que temos vários atores no meio social, cada um deles desempenhando um trabalho relevante e todos eles trabalhando em rede. É isso, né? Isso. A Fernanda P. Brasil, a Fernanda Piacentini Brasil, ela é minha sócia. Ela trabalha comigo. E ela é membro da comissão de pessoas com deficiência da OAB. Ela trabalha nesse segmento também. Então, as mulheres com deficiência, elas têm mais uma vulnerabilidade, porque a sociedade ainda vê de uma forma desigual a mulher em situação, a mulher com deficiência. E, além do que, muitas vezes ela não tem tantos recursos, né, como teria uma mulher sem deficiência. Mas, claro, isso é cada caso também. Mas é só para que se tenha esse olhar, né? É uma comissão importante também da OAB, que também
é parceira da Comissão da Vítima e que trabalha nesse segmento de também promover não é só a igualdade, né? A Comissão da Pessoa com Deficiência trabalha com a equidade, porque aí é cada necessidade para aquele grupo de pessoas, né? Então, isso é muito importante também para a gente chegar a esse conceito de uma sociedade mais igualitária, equânime e mais justa, né? Perfeito. Patrícia, você falou algo muito importante agora, fez uma colocação muito importante que é com relação ao trabalho em rede. Esse trabalho em rede interinstitucional, ele é o único caminho viável para se chegar ao objetivo da Agenda da ONU 2030. E eu falo sempre enaltecendo o objetivo da ONU para mostrar que não é um trabalho só aqui, né? É um trabalho a nível mundial. E a gente traz aqui para Santa Catarina para fazer parte de todo esse processo. Então, o trabalho em rede é o único caminho. Se levou bastante tempo para perceber isso, Patrícia, mas hoje, isso em todos os estados do nosso país, já se tem percebido que a parceria é necessária. Durante muito tempo, essas instituições, as forças policiais, a Polícia Civil, Polícia Militar, os poderes e Ministério Público e Advocacia, todos já atuavam de alguma forma dentro das suas especialidades no enfrentamento da violência contra as mulheres, só que de uma maneira individualizada. E hoje isso tem mudado e tem nos mostrado que a eficiência é muito maior quando você consegue unir esforços, né? Então, aqui falando de Santa Catarina, em 2019, nessa gestão da OAB, nosso presidente Rafael Orne criou 2 comissões especializadas em vítimas e mulheres também, enfrentamento da violência contra as mulheres. Uma delas é o combate à violência contra as mulheres, então ela é bem específica no enfrentamento das violências contra as mulheres, e a Comissão do Direito da Vítima. A Comissão do Direito da Vítima, ela atua com relação a qualquer vítima, não só as mulheres, né? Crianças, idosos, qualquer vítima da sociedade. Mas nós temos um projeto unificado muito grande com a Comissão do Combate à Violência Doméstica. Hoje, inclusive, as 2 comissões, o combate à violência doméstica, ele está inserido como comissão unificada dentro da Comissão da Vítima para poder atuar nos mesmos projetos. Então, em 2019, nós começamos a fazer esse trabalho da comissão. Inicialmente, Patrícia, os objetivos da comissão eram para tratar das violências e das vítimas dentro do âmbito da advocacia, que até nós conversamos um pouco antes da live, que dentro da nossa profissão tem muitas formas de violência também. Nós temos em nossa profissão, na nossa classe da advocacia, muitas mulheres que sofrem as diversas violências praticadas por seus companheiros, né? A violência doméstica existe dentro da advocacia. Então, em 2019, quando aconteceu um feminicídio em Santa Catarina, foi de uma advogada, a Isabela Stasiak, né, porque ela tinha 29 anos, e ela foi morta com 14 facadas pelo companheiro dela, também advogado, em Balneário Camboriú. Ela ficou 4 dias, o corpo dela ficou 4 dias dentro do apartamento com ele mantendo numa caixa de gelo, enfim. Isso tudo foi noticiado na mídia, né? Isso que eu estou falando aqui. Foi assim, na mídia nacional, inclusive, porque foi assim, muito chocante para todos esse crime. Então, a partir disso, nós tivemos uma necessidade também muito grande de apoiar essa família com informações, com orientação e auxílio assistencial, uma série de necessidades psicológicas que essa família teve. E a partir daí é que, então, o presidente Rafael Orne criou essa comissão, inicialmente para atender as vítimas dentro do âmbito da advocacia. E ali, em 2019 mesmo, Patrícia, a gente percebeu que, na verdade, a gente tinha que atuar fora da advocacia também. Porque, mesmo para atuar dentro da advocacia, a gente precisaria das demais instituições. Então, por que não atuar de uma maneira ampla para todas essas mulheres? Então, foi isso que aconteceu. Nós, em 2019, em dezembro de 2019, nós montamos um grupo, um comitê de rede de apoio à vítima, com um representante de cada instituição que já trabalhava com essa temática, o Ministério Público, o Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar e Advocacia, e depois nós ampliamos também para a Secretaria de Assuntos Prisionais.
e começamos nesse grupo a fazer reuniões e verificar de que forma nós conseguiríamos fazer uma atuação em rede. E aí assinamos um termo, então, de parceria, em dezembro de 2019, para a criação da rede de apoio à vítima, sendo que essa rede de apoio à vítima ela vai ser interinstitucional, esse ano ainda ela vai iniciar as atividades, mas desde então essa atuação conjunta já teve início. Então, com ela, nós conseguimos já desenvolver várias ações importantes, como melhorar o atendimento em determinadas delegacias, em algumas comarcas que tinham maior dificuldade. Então, por exemplo, na região de Chapecó, então tinha uma delegacia que não tinha um atendimento humanizado. As vítimas preferiam ficar em casa sofrendo violência doméstica do que ter que ir até aquela delegacia, se sujeitar a ser atendido pelo atendente que já revitimizava naquele momento mesmo do atendimento. Não tinha onde nem sentar, ficava ali em pé, do lado de várias pessoas, né? Então, assim, a gente conseguiu... Desculpa te interromper, mas um dos relatos que eu ouvi em alguns estudos que eu fui fazer, que aconteceram há muitos anos atrás e acontecem até hoje, é a pergunta por parte de quem recebe a mulher, por que demorou tanto? Né? Sofreu violência 2, 3 meses atrás, por que demorou tanto? E a escuta humanizada e o trabalho de vocês em relação a isso é, de fato, muito importante. Então, exatamente, Patrícia, esse é o atendimento humanizado que a gente precisa efetivar dentro do nosso Estado. Então, você até falou da Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis mundiais de proteção às mulheres vítimas de violência. E, de fato, o que precisamos é trabalhar na efetivação dessas previsões legais. E uma delas é o atendimento humanizado. A Lei Maria da Penha já prevê, desde 2006, que a mulher ela tem direito a um atendimento humanizado. Só que não houve a capacitação em todos os lugares para que o atendente tivesse essa conscientização. Então, claro que tudo depende de estrutura. A gente sabe, estrutura estatal para esse atendimento e recursos e tudo mais. Mas a gente está caminhando para que isso aconteça. E um dos trabalhos da Comissão no Direito da Vítima foi a participação no protocolo interinstitucional de escuta humanizada da mulher em situação de violência. Esse protocolo ele foi lançado agora, ele foi formalizado em agosto, no dia 12 de agosto desse ano. Foi uma iniciativa do Ministério Público, Movimento MP Mulheres, de Santa Catarina. Ele foi encampado pela Corregedoria Geral da Justiça do nosso Tribunal de Justiça. E a Corregedoria de Justiça do nosso Estado envolveu a Defensoria Pública de Santa Catarina e a OAB de Santa Catarina. Então, e a magistratura. Sim. Então, são os atores de um processo de uma ação penal. Então, é uma sala de audiências. São todas as pessoas que estão envolvidas dentro de uma ação, de um processo judicial. O advogado ou o defensor público, o magistrado, o promotor de justiça e a vítima. Então, foi feito um grupo de trabalhos, do qual eu fiz parte também, foi uma honra muito grande, um aprendizado enorme ter feito parte desse grupo de trabalhos. E aí, Patrícia, foram detalhados passo a passo de tudo que a vítima passa, desde o momento em que ela decide, consegue ter forças para buscar ajuda. Então, ela vai procurar uma delegacia, como que ela vai ser atendida? Ela tem direito a um advogado. Então, isso nós conseguimos efetivar também, através da Comissão da Vítima, os artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha, que garantem, asseguram à vítima um atendimento por um defensor ou por um advogado em todas as fases do processo, seja desde a fase policial até a fase judicial. Tá? Então, é uma garantia que ela tem. Claro que para efetivar, passamos por um processo, mas já chegamos nessa recomendação da Corregedoria para que todos os magistrados nomeiem um defensor ou um advogado para essa vítima. Isso. Então, isso desde a delegacia. Então, a partir daí,
ela faz o boletim de ocorrência, ela precisa de uma medida protetiva. Então, foi montada uma cartilha, inclusive, desse protocolo, tá? De orientações, é diferente das outras cartilhas que a gente falou. Essa cartilha, Mulheres, Vocês Têm Direito, essa cartilha fala sobre o processo judicial, especificamente. Então, também, o primeiro passo dela para procurar ajuda, onde que ela deve procurar? Se ela vai fazer uma chamada de emergência, a situação dela é de emergência, então ela vai ter que ligar para a Polícia Militar, 190. Ela não precisa de uma chamada de emergência, ela precisa fazer um boletim, registrar uma ocorrência. Então ela vai até uma delegacia de Polícia Civil. Ou, é bem importante, tem na cartilha também, ela pode, se tiver acesso à internet, fazer um boletim eletrônico. Já é uma mudança da pandemia, Patrícia, que virtualizou vários procedimentos que até então precisaria ir até uma delegacia. A mulher pode entrar no site da Polícia Civil, ela pode colocar também ali no Google Polícia Civil, delegacia virtual. E ela vai entrar num campo da violência doméstica. E ali ela vai fazer o boletim de ocorrência dela e ela pode fazer a narrativa dela e pedir, inclusive, dizer que ela quer a medida protetiva. Tá? Então, tem essa orientação também. E depois, durante todas as fases do processo, como que vai ser? Ela vai receber um mandado de intimação para uma audiência. Como que vai acontecer essa audiência? Nessa cartilha tem, inclusive, um QR Code que ela vai poder colocar no celular dela, ali onde ela faz o acesso para fotos, e ela vai receber a cartilha inteira no celular dela, sem som, ela vai poder escutar, ela vai poder assistir no momento em que ela quiser, sem ser vista, né, com todas as orientações necessárias. Então, esse atendimento, Patrícia, ele é bem importante, ele vai trazer uma mudança muito grande na questão do primeiro passo da mulher, porque a mulher pensa, ela sabe que se ela der o primeiro passo, ela fizer um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva e dizer que ela realmente quer dar andamento na ação penal, ela vai ter que passar por fases do processo que implicam numa audiência, né? Como que vai ser essa audiência? Ela vai ser revitimizada na audiência? Que tipo de perguntas ela vai ter que responder? Ela vai encontrar o agressor na sala da audiência? Então, tudo isso foi pensado. Esse protocolo, essa iniciativa desse protocolo é inédita no país. Não tem nenhum outro estado que tenha um protocolo com essas instituições e com essa especificidade, onde tudo é explicado para a mulher e tudo é pensado para que essa mulher seja atendida de uma forma humanizada por todos os entes que vão fazer parte do processo. Né? Então, inclusive, até o atendimento pela advocacia, que foi também uma das conquistas da Comissão da Vítima, que foi a efetivação desses artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha, que falam na garantia do atendimento pelo advogado ou advogada. Só que o que acontece, Patrícia? Aí nós conversamos, né, com os juízes da violência doméstica. Eles dizem, então, o advogado, ele chega na sala de audiências, só que ele não conhece o processo, então não tem uma assistência efetiva, porque ele não conhece o processo e nem a vítima. Então, a gente colocou nessa cartilha também que o magistrado, quando ele designar o ato, ele vai designar em tempo hábil para nomear um defensor ou um advogado ou advogada que vai ter esse tempo para o contato da vítima para fazer esse atendimento, que é um atendimento jurídico, explicado que se trata. Importante esse trabalho de vocês, porque desmistifica o processo, né? Desmistifica o trâmite. Muitas mulheres, com certeza, têm medo temor do que vai acontecer. Eu vou encontrar com ele, aí o juiz vai me perguntar por que eu aguentei tanto tempo, o juiz vai me perguntar por que aconteceu tudo isso e o que eu fiz. Não é nada disso. E é importante o trabalho de vocês sobre isso. E a sua última colocação, para mim, é relevantíssima, que tem que dar tempo hábil para o advogado poder ter conhecimento do processo, porque, como você disse lá no início, cada dano, cada processo e cada situação, ela é diferente uma da outra. Muito embora haja um determinado rito que parece ser
similar nessas situações de violência doméstica, mas cada processo é diferente de um outro, porque cada mulher é diferente uma da outra. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. A nossa conversa assim, foi tão rápida que agora há pouco eu olhei e vi 20h45, levei até um susto, juro. Realmente, e aí passou rápido. eu vou pular algumas das perguntas, mas eu vou te fazer uma pergunta que eu acho muito importante. É sobre a violência psicológica e a alteração da legislação que houve ultimamente. E é difícil de identificar o momento que você sofre a violência psicológica, porque ela é diária. E ela é aquele momento que você é isso. Você não pode fazer isso. Você está nessa situação. E aí, ao mesmo tempo, a mulher, às vezes, absorve aquela crítica, que é uma violência psicológica, e como você disse no início, não sai com uma amiga, muda a roupa, e todas essas questões passam a ser, ao longo do tempo, uma violência psicológica. Existe algum atendimento diferenciado para as mulheres com... Já existe algum atendimento diferenciado para as mulheres com violência psicológica, que sofrem violência psicológica? Patrícia, muito importante você ter perguntado. Inclusive, até vou deixar uma sugestão aqui para uma live inteirinha sobre esse assunto, com a pessoa que mais sabe desse assunto e que eu sou super fã, que é a Ana Luísa Schmidt, que é autora do livro, inclusive, que foi base de estudo para essa legislação. A Ana Luísa Schmidt é juíza aqui em Santa Catarina. Ela atuou muitos anos na vara de violência doméstica, trabalha no nosso fórum aqui da capital. Então, é uma sumidade nesse assunto. Então, o que acontece? Como identificar a violência e se tem algum atendimento especializado? Se já existe, né? A partir do momento em que agora nós temos na lei, no Código Penal, a tipificação do crime de violência psicológica, então, claro que o atendimento agora vai ser dada a importância devida, né, Patrícia? Porque durante muito tempo, as mulheres sempre sofreram, quem sofre de violência doméstica, sempre sofreu de violência psicológica, porque raramente a violência acontece física sem antes ter a violência psicológica. Aliás, ela é uma das mais presentes no relacionamento. É justamente essa forma sutil de causar uma pressão ou uma depreciação da mulher, torná-la cada vez mais vulnerável e que ela se sinta cada vez menos capaz, né, e menos estimulada a sair do ciclo. Né? Então, a Ana Luísa Schmidt, ela dá alguns exemplos, né? Aquela história, Ótimo. Por exemplo, do ratinho, que ele sofre um choque quando ele está de um lado, numa caixa, ele corre para outra caixa. Né? E lá ele sofre um choque, ele corre para outra caixa. E assim sucessivamente chega a um ponto que ele não corre mais, porque ele sabe que dos dois lados ele vai levar um choque, então ele fica naquela situação. Então a violência doméstica ela traz esse sentimento na mulher, de uma impotência diante daquela situação. Né? Então muitas vezes não se tinha como provar, como que a mulher vai provar que sofre de violência psicológica? E também não era crime. Então algumas decisões judiciais aqui em Santa Catarina já foram proferidas caracterizando a violência doméstica como crime de lesão corporal, porque, de fato, ela interfere na saúde mental da mulher. Né? Então, ela está classificada como o dano psíquico, ele está classificado como uma doença, né? No código também, que é utilizado na medicina. Então, a doença psíquica, vamos dizer, é uma forma de violência e de dano. É considerado um dano físico também, tá? No momento em que ele consegue ser diagnosticado tanto pelos médicos, né, como uma forma de depressão ou incapacidade, como também tem estudos, isso o psicólogo forense Ricardo, ele já trouxe também essas informações, que são da área dele, que tem estudos até a nível neurológico também, que demonstram que a violência psicológica ela causa danos, inclusive, visíveis, né, a nível de exames. Só que o que se busca hoje, né, em termos de comprovação, na maior parte das vezes são laudos, né, de psicólogo, que às vezes psicólogo forense ou psicólogo, geralmente é dentro do processo, como uma das formas de prova, de especificação de provas, são os laudos psicológicos que mostram que realmente, por todo o relato da mulher,
e por tudo que ela representa, por tudo que ela tem de consequências que ela sofreu o dano psicológico. Então, o atendimento a ser dado, ele tem que ser o mesmo atendimento, Patrícia, ele não pode ser menor, o dano físico, né, violência física, claro que ela tem outros procedimentos, mas a violência psicológica ela tem que ter a mesma atenção e o mesmo atendimento, tá? Ela tem que ter um valor igual às outras formas de violência, porque ela constitui um crime. Então, foi um avanço muito importante, tá? Junto com a lei, agora que criminalizou a violência psicológica, também entrou na Lei Maria da Penha aquela campanha que era uma campanha, agora é um programa do Sinal Vermelho contra a Violência, que é aquele X vermelho na mão. Ele entrou também na legislação como um programa oficial que tem que ser incentivado e utilizado em todo o território nacional. Então, a mulher que sofrer qualquer tipo de violência, ela pode procurar ajuda, né, nos estabelecimentos conveniados, farmácia, supermercado, mostrando o X. Então, a violência, você perguntou, a psicológica, é um dos avanços importantes que a gente teve, tá? Que é recente, e que junto com o crime de stalking ou de perseguição e o crime de violência política, eles vêm preencher lacunas importantes que começam a realmente repreender esses crimes que já existiam e que eram difíceis, às vezes, Patrícia, de comprovar, mas que agora, tipificados, eu acredito que sejam muito mais fáceis, vão ser objeto de mais informação e mais estudo, né? E acredito que são formas graves de violência que começam a ser repreendidas. E a Julieta contribuiu aqui. Livro, Dano Psicológico como Crime de Lesão Corporal na Violência Doméstica. A autora Ana Luísa Schmidt Ramos, que é juíza do TJ de Santa Catarina. Exatamente. Ela é maravilhosa, ela é formada também em psicologia. Quando ela começou a trabalhar na vara da violência doméstica, ela se interessou pelo tema e ela cursou psicologia e ela chegou a essa tese do dano psíquico como crime de lesão corporal. Então, ela é excelente, é uma live que é muito aprofundada dentro dessa temática, vale muito a pena ser feita. Recomendo. Eu vou me encaminhando para as perguntas finais, não vai ser a última, tá? Eu queria fazer duas que dizem respeito ao mesmo fato e depois eu vou fazer uma última, pode ser? Pode. Eu considero duas perguntas aqui que eu vou fazer de suma importância, porque o que acontece? Quando você sofre violência doméstica, ou quando você presencia uma violência doméstica, ou quando você acredita que do lado da sua casa uma mulher sofre violência doméstica, muitas vezes a gente tem uma ideia equivocada do que se tem que fazer. E eu acho sempre muito bom esclarecer. Então, eu pergunto, se eu, mulher, sofrendo violência doméstica, o que eu devo fazer se eu quero apoio e quero denunciar? Qual o caminho que eu tenho que trilhar? Qual o caminho que eu posso trilhar? Perfeito, Patrícia. Até eu tinha também esquecido de falar, e aproveitando para responder essa sua pergunta, Sim. que a violência contra a mulher ela é um problema de todos, né? Todos têm que se envolver. Então, aquela história também de não meter a colher, né? Aí eles estão brigando, deixa eles que eles se resolvem. Não, todos precisam ajudar. Então, a mulher já sabendo disso, que o comprometimento é de todos, que um vizinho vai ajudar, um familiar vai ajudar, as pessoas têm que ter o compromisso de ajudar, porque, afinal de contas, é uma situação de violência, né? Então, quer dizer, é crime. Então, ela já ganha confiança. Então, é importante trabalhar nessa informação, né, de que o auxílio a uma pessoa que sofre de violência é uma obrigação de todos. Não, a gente não estaria fazendo um favor. É uma obrigação de cada cidadão se comprometer, se ele sabe, se ele está presenciando uma forma de violência, denunciar. E essa denúncia é anônima, pode ser feita por qualquer pessoa, não precisa ser por quem está sofrendo a violência. Por exemplo, se eu sei, desculpa,
Mas se eu sei, né, eu ouço, eu estou aqui, no meu caso aqui hoje, excepcionalmente, eu estou em Brasília, na casa dos meus pais, mas se eu ouço aqui, a gente está num prédio, aí eu ouço aqui do lado uma mulher gritando, não me bate, socorro, aquelas coisas que eventualmente se ouve. O que eu posso fazer? Essa é a minha denúncia. Eu estou com um vizinho do meu lado, eu não quero que ele saiba que fui eu que denunciei, porque, de alguma maneira, eu estou criando um conflito com ele. Essa denúncia pode ser anônima? Pode. Você deve ligar o 190, para o 190. Inclusive, agora na pandemia, a legislação também deu um atendimento prioritário a essas ocorrências de violência contra a mulher. Então, você liga no 190, vai ser dado um atendimento prioritário, vai ser perguntado para você que está denunciando qual é o endereço, né, enfim, e vai ser deslocada uma viatura. E o seu nome vai ser preservado, o seu contato vai ser preservado. E é isso que deve ser feito. É isso que deve ser feito, sabe, Patrícia, porque para as pessoas terem essa mudança cultural também, não ficar escutando. Durante muito tempo, isso foi aceito como uma situação normal. Meus vizinhos brigam todo dia esse falatório, essa gritaria, as crianças gritando. Então, isso não se deve aceitar, isso é inadmissível, na verdade. Então, é um grande serviço que se faz para a sociedade, para a gente poder atingir essa sociedade que se pretende, esse mundo melhor, denunciar sim. E a mulher que ela quer dar o primeiro passo, que você tinha me perguntado, como que ela vai fazer, né, para denunciar. Tudo vai depender muito também da urgência que ela tem e das possibilidades. Então, de novo, aquela situação, às vezes a mulher mora numa área rural, ela tem menos acesso à informação, mas a mulher ela deve sempre, no momento em que ela reconhecer que ela está dentro de um ciclo de violência, ou seja, não é uma relação saudável, é uma relação que provoca tristeza nela, nos filhos, é uma relação que se repete e tem esses rompantes de quebrar coisas, de dar determinações, né, colocar medo, temor. Então, são diversas características. No momento que ela sente, quanto mais cedo ela procurar ajuda, maiores são as possibilidades dela conseguir sair desse ciclo sem que culmine com violência física e até o feminicídio, né, que é o que, infelizmente, você perguntou lá no início, até tem uns índices que, se der tempo aqui, eu vou colocar. Pode falar. Pode falar. Então, ela deve procurar uma delegacia de polícia, de preferência, se tiver na cidade dela, na localidade dela, uma especializada em atendimento de mulheres, uma DPCAM. Aqui em Florianópolis, a gente tem a 6ª DP, que é próximo do Hospital Infantil Joana de Guzmão, e muitos municípios têm, e um dos objetivos do nosso estado é que todos os municípios tenham uma delegacia especializada no atendimento da mulher. Mas se não tiver, e ela tiver um tempo hábil, ela deve procurar para fazer o boletim de ocorrência. Então, ela já começa pelo boletim de ocorrência. Se for urgente, ela vai ligar para o 190. Tá? Então, 190 é a chamada da Polícia Militar. Sim. A partir desse momento, ela deve ser orientada a ter um atendimento jurídico. Inclusive, aqui também em Santa Catarina, a gente tem um programa que vai ser ampliado, até por conta desse protocolo de escuta humanizada. Foi inserido esse atendimento pela OAB, que é um programa chamado OAB por Elas. Essas advogadas ou advogados que passaram já por uma chamada pública, eles vão atender dentro da delegacia, inclusive com telefones de emergência, telefone de plantão, para poder prestar esse atendimento dentro já do âmbito de delegacia. E ali elas vão receber essa orientação quanto aos filhos, o que fazer, assistência social, se precisa sair de casa, se tem casa de apoio ou não. E se ela não tiver num local que tem esse recurso, porque nem todos os lugares têm, Balneário Camboriú, por exemplo, é um exemplo. Tem uma delegacia especializada que é eficaz, tem casas também de apoio que ficam com essas mulheres, mas a gente sabe que isso ainda são poucas, né? O número é reduzido. Mas elas podem procurar sempre o serviço assistencial das prefeituras. Toda prefeitura vai dar esse atendimento, vai ter um psicólogo, vai ter uma assistente social para dar essa primeira orientação, esse primeiro apoio que ela precisa. O mais importante é ela não se manter calada, porque se ela ficar dentro de casa e calada, ela não vai receber nenhum tipo de auxílio. De forma alguma, ela vai ter auxílio para sair desse ciclo. Então, as chances dela e dos familiares dela sofrerem
cada vez mais por esse relacionamento violento e que a gente sabe que culmina com feminicídio em muitos casos, são muito grandes. Então, ela deve procurar ajuda, sim, o quanto antes e dentro das possibilidades dela, no mínimo, junto a uma delegacia de polícia civil ou junto à prefeitura da cidade dela, que vai ter esse serviço assistencial de início, esse start, né, para orientá-la. E uma reflexão que eu fiz a respeito desse tema, porque eu estou presidente da AMATRA agora, mas atua a minha jurisdição em Lages, e é uma jurisdição com 15 mil quilômetros quadrados, é uma jurisdição extremamente rural. E eu me peguei numa reflexão que eu nunca tinha feito. Uma mulher no meio rural, é uma mulher que trabalha junto com o marido, que eles trabalham, na maior parte das vezes, numa produção como parceiros de uma terceira pessoa, ou como trabalhadora rural junto com o marido, ou mesmo junto com o marido num ambiente doméstico. Se ela resolve denunciar e se ela tem que sair de casa, você tem que pensar que ela perde tudo. Ela perde a casa, né? Ela tem que sair com os filhos, então ela perde a forma de sustento e ela perde o trabalho também. Então a força dela para denunciar tem que ser algo assim de extrema relevância. E é algo que eu me preocupei e eu nunca tinha pensado nisso. E eu estou nessa região desde 2009 e trato com trabalhadoras rurais desde 2009. E aí me peguei nessa situação. Eu penso em violência doméstica há muito tempo, mas pensei nessa minha situação. Como é que eu não cheguei a essa conclusão? E eu cheguei a essa conclusão faz um mês. É algo que eu acho que nós devemos pensar nisso. E o parlamento também, como alternativas, buscar alternativas para que essas mulheres possam se socorrer da polícia, da advocacia, do TJ, para poder sair desse ciclo de violência. Patrícia, perfeito. A situação das mulheres das áreas rurais é muito crítica. Se é difícil para uma mulher que está na cidade, que tem uma profissão, que, enfim, tem instrução, e a gente sabe que tem feminicídios que acontecem, como eu falei, da advogada, acontece na magistratura, acontece né, em todas as áreas. Imagina, então, a área rural. E nós temos realmente, né, tem dados que são alarmantes, porque a distância é muito grande do auxílio, onde elas estão, elas convivem com a violência e elas muitas vezes não têm nem tempo hábil se elas fizerem uma chamada de emergência, vai levar muito tempo para chegar, porque justamente as centrais de polícia militar são distantes dessas zonas rurais. Então, é importante que se leve, você falou corretamente, corretíssimo, se leve a informação até lá. Porque, claro, o que ela deve fazer é procurar ajuda, isso eu não tenho a menor dúvida. Só saindo de casa, que seja com os filhos, sabe, levando o mínimo, é importante que ela sempre tenha alguém da confiança dela para poder compartilhar essas dificuldades, alguém da família, um irmão, uma irmã, uma amiga. É muito importante que nesse momento em que ela decida sair de casa, ela tenha uma pessoa para ajudar, porque a mulher sai muitas vezes desnorteada, com crianças e tudo, sabe? Então, Patrícia, as instituições elas estão orientadas a ajudar, a auxiliar. Tá? Ela vai encontrar ajuda, só que ela precisa sair, ela precisa ter essa coragem e muitas vezes ela sabe que ela vai sair e não vai voltar mais. Tá? Sim, mas isso que ela tem que fazer. Uma das formas de empoderamento da mulher é o trabalho, é a questão financeira. Ela tem meios de sobrevivência. E na hora que ela resolve sair, na hora que ela pega os filhos e resolve ir embora, ela perde o trabalho. Aí ela precisa de um socorro, de repente, não no primeiro momento, mas logo na sequência, para que ela tenha condições de sobreviver e de manter os filhos dela, que é algo importantíssimo. Exatamente. Também. E isso é uma política pública que ela tem que ser reforçada e tem que ser para o país inteiro. Aqui na Prefeitura de Florianópolis, recentemente, foi oficializado uma ajuda, né, um auxílio
para a mulher vítima de violência. Então, ela vai procurar a prefeitura, ela vai receber esse auxílio assistencial, que de início vai dar esse suporte que ela precisa até ela conseguir se reestruturar e procurar uma atividade em que ela possa desenvolver, enfim, aprender alguma coisa. Às vezes ela não tem uma profissão, às vezes ela fica em casa, ela cuida dos filhos. Então, tudo isso tem que ser visto, cada caso um caso. Mas é uma política pública que precisa ser reforçada mesmo, Patrícia, a gente está caminhando para isso. Não são todas as prefeituras que têm ainda. Isso precisaria vir de um poder estatal que aí, enfim, fixasse uma verba para cada município específica para essa situação. Para esse fim. Para esse fim. Mas estamos caminhando para isso. Eu acredito que os avanços estão vindo. Esse movimento de igualdade, enfrentamento da violência contra a mulher, ele está fortalecendo, não sem razão, esse ano e ano passado, que, aliás, eu digo sempre, né, que isso foi um dos fatores positivos da pandemia, se é que se pode tirar fatores positivos, entendo que esse é um deles. Essa ampliação das informações que aconteceu na pandemia, você poder fazer essas lives e esses painéis ao acesso de todos, né, entrar nas casas das pessoas e dizer essas informações a elas. E outra foram as virtualizações de vários procedimentos que antes precisavam ser presenciais, né? Então, a questão de boletim de ocorrência, por exemplo, foi fantástico. E também a busca de ajuda, porque hoje a mulher pode procurar ajuda no Ministério Público, ou no Poder Judiciário, na advocacia, nas delegacias, e um órgão vai dar um encaminhamento para o outro. Inclusive, dos projetos da Comissão da Vítima, que eu falei no início, que é a rede de atendimento, ela tem esse objetivo. Inicialmente, vai ser no prédio do Ministério Público, o projeto piloto, no prédio do Ministério Público aqui de Florianópolis. Vai ser uma rede de atendimento integrada, interinstitucional, ou seja, a vítima que vai ser divulgado no momento em que esse atendimento já estiver iniciado. A vítima vai procurar esse atendimento, a vítima se chama NEAVIT. Ali ela vai ser recebida por uma pessoa que já tem essa capacitação, vai fazer um atendimento humanizado já de início, já vai identificar o grau de risco. Muitas vezes a mulher pode chegar ali machucada, recém-vindo de uma situação de violência, ou ela pode estar buscando uma informação, ela pode chegar com criança. Então, ela vai ser recebida por uma pessoa que tem essa capacitação já, que conheça esses fluxos das polícias e do Poder Judiciário e da advocacia, e ela já vai ser atendida numa outra sala, individualizada, onde a necessidade dela vai ser encaminhada para o profissional daquele momento. Então, se ela precisar de um auxílio jurídico, ela vai ser atendida por um advogado da rede que vai estar capacitado já. Então, é um projeto muito especial, que também é inédito, Patrícia. A gente vai fazer a divulgação assim que ele tiver efetivado. E aí, pode nos encaminhar, por favor, me encaminhe por WhatsApp, que aí nós ajudamos a divulgá-lo. E outra coisa teve alguém que comentou aqui a respeito do aplicativo MP Cidadão, né? Ele é excepcional e o Alexandre Takashima falou, mas eu vou falar novamente porque eu acho que é bem importante por mesmo. Favor. A informação dele que ele deu é primordial e é muito importante que as mulheres, todo cidadão pode baixar já esse aplicativo PMSC Cidadão. Ele facilita para inúmeras situações. E ele tem uma parte, digamos assim, né, do aplicativo, ele tem uma seção que fala sobre os programas da Rede Catarina. E ali as mulheres vão saber também no que a Polícia Militar pode auxiliar. E as mulheres que já têm medida protetiva deferida pelo Poder Judiciário, enfim, já têm em vigor medida protetiva, elas vão poder utilizar o botão do pânico, que aí no momento de uma situação de emergência, elas vão acionar esse botão do pânico e a viatura da Polícia Militar vai se deslocar para o local onde ela estiver, sem a necessidade dela fazer uso do telefone, de ter que dizer o endereço, porque antes disso ela já se cadastrou, ela já apresentou as informações, ela já fez o cadastro completo dela, e a Polícia Militar ela tem as informações do Poder Judiciário com relação a essa medida protetiva. Tá? Então, é bem importante, numa situação de emergência, isso pode salvar a vida dela. Tá? E para informações, de modo geral, é importante ter esse aplicativo. Ele tem nas plataformas iOS, no Android. Então, no momento em que qualquer pessoa puder baixar esse aplicativo, é muito importante.
Então, por isso, até reforçando. E aí muitos me perguntam, às vezes, o que que a Matra Doce, uma associação de magistrados, tem a ver com a Lei Maria da Penha? Aí, tirando aquelas respostas comuns não, né? Mais simples que a gente pode dar, que é direitos humanos, defesa da mulher, igualdade, equidade, todas essas questões, eu posso trazer a informação da mesma forma que eu trouxe a informação na live que eu fiz com Alexandre Takashima, é que eu penso que em questões de trabalho, de direito do trabalho, nós temos muito a evoluir quanto a essa matéria. Nós podemos e devemos evoluir no que se refere à liberação do FGTS, à obtenção de um seguro-desemprego, ou se não o seguro-desemprego, um outro tipo de seguro que garanta à mulher um período em que ela possa se manter. Nós podemos falar sobre estabilidade, nós podemos falar sobre justa causa, nós podemos falar sobre vários institutos do direito do trabalho que podem contribuir no combate à violência doméstica. E é nessa medida que nós estamos pensando. Então, para encerrar mesmo, e te agradecendo muito, porque nós já do nosso tempo ultrapassamos 15 minutos, eu gostaria que você me falasse o que você pensa sobre a Lei Maria da Penha e de que forma ela pode evoluir, muito embora ela seja uma legislação muito importante para esse nosso país, muito embora ela seja consideradas uma das melhores legislações do mundo. O que você pensa que nós podemos evoluir em matéria de combate à violência doméstica, quanto ao aspecto legislativo? Patrícia, bem colocadas as suas questões. Inclusive, essa parceria, essa aproximação com a Matra, acho que é muito importante. A gente pode desenvolver realmente alguns trabalhos com relação a isso. E acho que um dos principais aspectos é justamente esse levantamento de dados, Patrícia, que é feito a respeito de números de violência. Por que as mulheres ainda sofrem violência? Dados estatísticos como idade, o agente agressor, quem pratica, para que essas políticas públicas sejam implementadas. Então, a Lei Maria da Penha, realmente, ela é uma das mais completas. O problema maior que estamos, né, ainda enfrentando é justamente a efetividade do que tem nela. Então, tem muitas cartilhas que foram feitas com base na Lei Maria da Penha, que já foram distribuídas pelo país todo, mas isso precisa ser incentivado para que as mulheres conheçam essa lei, saibam quais são os seus direitos. Então, assim, um dos principais pontos é justamente saber, conhecer, saber o que tem na legislação. E as políticas públicas para que a gente possa, então, efetivar uma legislação que já é bem completa. Então, claro que sempre se pode melhorar, Patrícia, como tem acontecido, a gente tem visto, né, em matéria legislativa, esses avanços que têm acontecido com a lei do stalking, como eu falei, essa lei é para o homem e para a mulher, mas se for praticado contra a mulher, tem um aumento de 50% na pena. Então, são as legislações que repreendem, que mostram que se praticar violência em razão do gênero, vai ser punido. Tá? Então, sempre é importante estarmos atentos às necessidades, à dinâmica que vai mudando com o passar do tempo. Hoje temos crimes ligados a questões de internet, transferência de dados de fotografias e outros dados de cunho pessoal e íntimo via WhatsApp, por exemplo. Então, isso também é crime. Então, na verdade, assim, as atitudes que são praticadas contra as mulheres em razão do gênero e que implicam numa violência contra elas, uma violência à imagem, uma violência emocional ou física, elas devem cada vez mais ser repreendidas. Então, acho que agora a missão é trabalhar na efetividade dessa Lei Maria da Penha, torná-la cada vez mais forte no sentido prático, aonde que precisamos efetivar. Hoje nós falamos aqui da violência psicológica, que já está inserida na Lei Maria da Penha. O atendimento pela assistência judicial garantida, o atendimento humanizado, isso tudo já estava na Lei Maria da Penha, mas isso não vinha sendo feito. Então, agora, com todo esse movimento
da pandemia para cá acabou sendo fortalecido, tem provocado essa necessidade de alterações legislativas. Nós temos assim muitas propostas de alteração legislativa em trâmite também no Senado. Hoje até vi uma matéria, mas não entrei em cada uma para olhar, mas tinha aproximadamente 400 propostas de alteração legislativa. Então a gente tem que olhar, analisar e ver o que está sendo proposto. Ou seja, tem muito campo para ser trilhado. E isso tudo vai depender das necessidades. Isso que você falou agora, há pouco, com relação como que a mulher vai sobreviver financeiramente, é uma delas. Né? Então, é preciso que o poder público se volte para essa questão também, que cada município tenha um recurso para que essa mulher saiba, essa do campo, da zona rural, que ela saia de casa com as crianças e vá procurar a prefeitura da cidade dela e lá ela já seja acolhida. Só que isso ainda não é uma realidade, mas é algo que precisa ser implementado a nível de política pública nacional, para que as mulheres saibam que não é só denunciar, elas vão ter esse suporte. Os filhos dela, eles vão ter um lugar para ficar, ela vai ter como sobreviver. Então, acho que um dos principais aspectos é esse, Patrícia, é esse suporte que a mulher precisa ter, e isso vai depender de cada estado, de cada planejamento, mas a gente ainda não tem isso de uma maneira efetiva. E é o que mais segura essas mulheres dentro de casa, sofrendo violência, elas talvez não terem uma informação, mas principalmente não saberem o que vai acontecer com ela depois, quem que vai sustentá-las, o que vai ser desses filhos, como que eles vão estudar, onde que elas vão morar, vão viver do quem vai pagar as contas. Então, acho que isso é primordial e está ligado à dignidade da pessoa humana. Acho que isso tem que ser bem trabalhado. É por isso que estamos aqui. E eu te agradeço imensamente, dou os parabéns pelo trabalho na Comissão do Direito da Vítima, né? Da OAB de Santa Catarina, das outras comissões que atuam em conjunto, que pelo que eu percebi, há uma atuação muito importante da OAB. A Matra 12 está sempre à disposição para a divulgação do trabalho de vocês, na medida em que vocês tiverem algo que vocês considerem que a nossa parceria, o nosso trabalho seja relevante, pode entrar em contato, nos convidar, que estamos sempre à disposição. E eu te agradeço muito por essa live, esses momentos esclarecedores. Eu penso que sempre que a gente pode divulgar esse assunto, é muito importante, porque, como você mesma disse, combatendo a violência doméstica, a gente pode considerar um futuro mais digno para as mulheres deste país. Agradeço muito. Aí tem a palavra para você ter as suas considerações finais. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade. Um dos principais objetivos que a gente tem é justamente esse, é poder informar. E eu queria agradecer a todas essas pessoas que estão aqui conosco, que ficaram do início, ou que entraram um pouco, que estão interessadas pelo assunto, porque são essas pessoas que vão nos ajudar a chegar a esses objetivos. E aqui a gente, nominalmente, queria agradecer aqui o meu irmão que está aqui, o Jackson, ele é funcionário da Justiça Federal, e ele é um dos divulgadores do nosso trabalho. É bem importante, ele não perde uma live, então acho que é um dos multiplicadores de informação que a gente precisa. Aqui temos também membros da Comissão do Direito da Vítima, a Débora Carmesini, a Denise Marcon, que é minha companheira de trabalho, a Amanda Tessari. Vi aqui também na live a Herta, a doutora Herta, ela é presidente, Sim, doutora Herta. Ela é presidente da subseção de São José. Agora foi implantado em São José o programa OAB por Elas, então quer dizer que a mulher do município de São José ela já pode procurar o fórum, ela vai ser orientada, ou a Delegacia de Polícia Civil, ou o Ministério Público do município de São José, ela vai ser atendida pela rede OAB por Elas, então esta está de parabéns. Aqui também o doutor Alexandre Moraes da Rosa, que é um apoiador excelente, ele é juiz de direito, mas ele é fantástico, ele divulga também o nosso trabalho, apoia a nossa causa, então é importante multiplicar as informações. E a Julieta, que está aqui desde o início, muito obrigada. E assim, Patrícia, eu não tenho dúvida de que nós avançamos muito
E quando isso acontece, nós percebemos que tem movimentos contrários, porque isso é a história da humanidade, né? É sempre a luta do bem contra o mal. Agora, o importante é continuarmos nas ações positivas, unidos, sabendo que estamos trabalhando nessas ações positivas, fortalecer essa Lei Maria da Penha, fortalecer esses dados estatísticos, essas políticas públicas, para que a gente tenha por completo e assim o quanto antes essa mudança cultural e esse suporte que as vítimas precisam para poder sair do ciclo de violência. Então, aqui eu só agradeço e o que você precisar, a gente está aqui como parceiros também, sempre à disposição. E passarmos por cima, todos juntos, todas juntas, por essas dificuldades. Julieta, exatamente. Olha, de novo, muito obrigada, live maravilhosa, vai ficar gravada no feed do Instagram da Matra 12 e depois a gente vai mandar para o YouTube. Jane, muitíssimo obrigada, tudo de bom para você, muito saúde, muito obrigada, paz, Patrícia. E conte conosco. E nas palavras da Maria da Penha, quando termina a violência é que a vida começa. Então, muito bem, é isso aí. Ó, muito obrigada. Beijo para todos. Tudo muito obrigada. Tchau, tchau.